Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Disse Samuel: Como irei eu? Pois o Saul o saberá e me matará. Então disse o Senhor: Toma contigo um novilho e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício e eu te mostrarei o que has de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: É de paz a tua vinda? Respondeu ele: É de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse: Tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: Acabaram-se os seus filhos? Ele respondeu: Ainda falta o mais moço que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo, fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Diz o seu Senhor: Levanta-te e ungiu, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e naquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. 1 Samuel capítulo 16, do 1 ao 13a. Por que Davi foi ungido rei de Israel? Por que Deus o escolheu? Hipótese 1. Profecia autorrealizável. Se realizou porque Samuel foi enviado a ele, senão não teria acontecido. Interessante, mas isso se aplica muito mais a Saul do que a ele. O capítulo 9 de 1 Samuel nos apresenta Saul, descendente de uma família rica da tribo de Benjamim, jovem e belo, dos ombros para cima mais alto do que todo o povo, e ainda assim o que ele pensava de si? Saul respondeu: Acaso não sou eu um benjamita da menor das tribos de Israel, e não é o meu clã o mais insignificante de todos os clãs da tribo de Benjamim? Por que então estás me dizendo tudo isso? 1 Samuel capítulo 9, versículo 21. O versículo 3 de 1 Samuel 9 nos diz: E perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Por isso disse Quis a Saul, seu filho: Toma agora contigo um dos moços e levanta-te e vai procurar as jumentas. Porém, repare na revelação de Samuel em 1 Samuel 9, 20. Quanto às jumentas que você perdeu há 3 dias, não se preocupe com elas, já foram encontradas. E a quem pertencerá tudo o que é precioso em Israel, senão a você e a toda a família de seu pai? Saul, com ajuda, não tinha noção de onde e como procurar as ovelhas. Por fim, acabou procurando um profeta que era chamado de vidente, Samuel, para descobrir onde elas deviam estar. Já Davi, sozinho, enfrentava até leão e urso para proteger as ovelhas de seu pai. 1 Samuel 10, versículo 1. Então Samuel apanhou um jarro de óleo e derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: O Senhor o tem ungido como líder da herança dele. Verso 5. Samuel diz a Saul: Depois disso você irá a Gibeá de Deus, onde há um destacamento filisteu. Ao chegar à cidade, você encontrará um grupo de profetas descendo do altar do monte, tocando liras, tamborins, flautas e harpas, e eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Quando se virou para afastar-se de Samuel, Deus mudou o coração de Saul, e todos esses sinais se cumpriram naquele dia. 1 Samuel 10, 9. O texto não vai dizer que Davi foi mudado, mas que o Espírito do Senhor apoderou-se dele. E em outra passagem que veremos que o Senhor era com ele. 14. Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: Eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos
que estão na tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa, e será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará e te acharás melhor. Disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé o belemita, que sabe tocar e é forte, valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi teu filho que está com as ovelhas. Tomou, pois, Jessé um jumento e o carregou de pão e odre de vinho e um cabrito, e enviou-os a Saul por intermédio de Davi seu filho. Assim Davi foi a Saul, esteve perante ele, este o amou muito e o fez seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar Davi perante mim, pois me caiu em graça. E sucedia que, quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e este se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Compare com o que aconteceu com Saul ao ser ungido rei. Capítulo 10, versículo 17, 1 Samuel. Convocou Samuel o povo ao Senhor em Mispa e disse aos filhos de Israel: assim diz o Senhor Deus de Israel: fiz subir a Israel do Egito e livrei-os das mãos dos egípcios e das mãos de todos os reinos que vos oprimiam. Mas vós rejeitastes hoje a vosso Deus, que vos livrou de todos os males e trabalhos, e lhes dissestes: não, mas constituí um rei sobre vós agora, pois ponde-vos perante o Senhor pelas vossas tribos e pelos vossos grupos de milhares. Tendo Samuel feito chegar todas as tribos, foi indicada por sorte a tribo de Benjamim. Tendo feito chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, foi indicada a família de Matre, e dela foi indicado Saul, filho de Quis. Mas quando o procuraram, não podia ser encontrado. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem viera ali. Respondeu o Senhor: está ali, escondido entre a bagagem. Correram e o tomaram dali. Estando ele no meio do povo, era o mais alto e sobressaía todo o povo do ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo: vendes quem o Senhor escolheu, pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então todo o povo rompeu em gritos, exclamando: viva o rei! Da unção até a coroação de Davi levou muitos anos, e não foi algo como que aconteceu porque tinha que acontecer. Pelo contrário, a unção foi algo escondido até ele tornar-se rei, pois poderia muito bem ser morto por isso. E mesmo sem saber do ocorrido, o rei Saul já o perseguiu para tirar-lhe a vida. Imagina se ele soubesse. Hipótese 2. Davi era especial. Ele foi chamado pelos pais de Davi, ou seja, amado, e foi o rei mais amado e mais conhecido da história de Israel. Porém, Jabes foi chamado de causador de dores e destacou-se em sua geração por causa de uma única oração conhecida. Jacó foi chamado de suplantador, usurpador, e se tornou Israel aquele que vence com Deus. Há dois homens na história da nação de Israel que destacaram-se diante de Deus, e Davi não é nenhum deles. Houveram dois homens que viveram completamente de um propósito para Deus. E Elias chegou a dizer para Deus: eu cansei, e Deus disse: tudo bem. Você consegue imaginar Deus dizendo isso para Moisés, para Samuel, para Daniel, para Jonas, para qualquer outro? Ao ponto do apóstolo Tiago, cujo nome também era Jacó, dizer: Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Depois orou novamente, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu seus frutos. Humano, sujeito aos mesmos sentimentos, paixões e desejos. Se pedisse fogo do céu, descia fogo do céu. De João Batista, o próprio Senhor Jesus falou: do meio dos nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Não há testemunho maior que se possa dar de um ser humano. E Davi não era nenhum destes. Davi fazia parte do exército já. Ele participou de guerras e algumas mulheres começaram a cantar que Saul matou seus milhares e Davi seus 10 milhares. E isso acendeu a ira de Saul. E assim, Davi, que havia passado de escudeiro do rei para soldado do exército e genro do rei, agora passou a ser perseguido, passou a ser inimigo público. Primeiro veladamente, depois à vista de todos, porque o rei podia. Davi teve que fugir porque o rei Saul podia sim matá-lo. Mesmo achando a oportunidade de matar Saul, não o fez,
por reconhecer Saul como ainda ungido do Senhor, e entregar a própria vida nas mãos de Deus. Em 1 Samuel 15:28 lemos: E Samuel lhe disse, ou seja, a Saul: O Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel e o entregou a alguém que é melhor que você. Lendo isso, parece que Deus está dizendo por meio de Samuel que é por causa de Davi, mas não é. 1 Samuel 15:1 Disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada lhe poupes, porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale. E disse aos queneus: Ide-vos e retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que eu vos não destrua juntamente com eles, porque usastes de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte ao Egito. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. E Saul e o povo pouparam a Agag, e o melhor das ovelhas, e os bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não o quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: Arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou toda a noite e clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã, e anunciou-se aquele: Já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, e dando volta passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: Bendito sejas tu do Senhor. Executei as palavras do Senhor, e o mugido de bois que ouço. Respondeu Saul: De Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: Espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: Fala. Prosseguiu Samuel: Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: Vai, e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: Pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois e o melhor do designado à destruição para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura dos carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria, e o culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: Pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo, para que adore o Senhor. Porém Samuel disse a Saul: Não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, já que te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Virando-se Samuel para Seir, Saul o segurou pela orla do manto, e este se rasgou. Então Samuel lhe disse:
O Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Então disse Saul: pequei. Honra-me, porém, agora, diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Então Samuel seguiu a Saul, e este adorou o Senhor. Disse Samuel: traze-me aqui Agag, rei dos Amalequitas. Agag veio a ele confiante e disse: certamente já se foi a amargura da morte. Disse, porém, Samuel: assim como a tua espada desfilhou mulheres, assim desfilhada ficará tua mãe dentre as mulheres. E Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Então Samuel se foi a Ramá, e Saul subiu à sua casa, a Gibeá de Saul. Nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte, porém tinha pena de Saul. O Senhor se arrependeu de haver constituído o rei Saul sobre Israel. Quem está pensativo aqui na questão das crianças, espere que ainda falarei sobre isso. Esse texto de 1 Samuel 15 nos mostra por que Saul foi rejeitado, o que não tem nada a ver com Davi, mas com o fato de Saul ter se rebelado contra a vontade de Deus. Hipótese 3, por causa do homem que Davi se tornaria, o rei mais amado por Israel e mais conhecido fora. Em Atos 13, Estevão, em seu discurso antes de morrer, resume a história de Israel e de Davi. Ele diz duas coisas. Segundo Estevão, a segunda coisa que Deus teria dito por meio de Samuel a respeito de Davi foi que este faria a vontade dele. E isso tem tudo a ver com o contexto. Enquanto o rei Saul foi repreendido por Deus, por meio de Samuel, por não haver matado quem lhe foi ordenado que matasse, Davi foi impedido por Deus de construir o templo porque havia muito sangue em suas mãos. E o rei Saul foi repreendido por não esperar o profeta Samuel no campo de batalha e, entre aspas, forçado pelas circunstâncias, ele mesmo oferecer o sacrifício a Deus. Já Davi, em seu reinado, foi repreendido pelo profeta Natã 2 vezes, uma por adulterar com Batseba e causar a morte do marido dela, e outra por, em momento que não estava em batalha, passar um censo e contar todo o exército, em vez de pôr a sua confiança em Deus. Note que Saul, no campo de batalha, fez a contagem do exército e não foi repreendido por Deus por isso. Pois no campo de batalha, o número de soldados em cada função é usado de forma estratégica. Davi reconheceu que merecia o castigo de Deus e até a morte. O castigo foi definitivo para com o primeiro filho de Davi, Batseba, e para com aqueles do seu povo que morreram por causa da contagem do exército. Porém, para com Davi o castigo foi indireto, pois alcançou o perdão de Deus ao contrário de Saul. Para alguns isso pode saltar aos olhos e parecer estranho, mas ainda será abordado. Cabe aqui dizer que, diferente de Saul, Davi não tinha problema com a grandeza dos outros. Foi um mentor e líder de 400 homens endividados e amargurados. Todos estes se destacaram depois disso, e ainda 30 que cada um enfrentou sozinho gigantes, leões e exércitos inteiros e venceu. Isso não com uma pedra, mas com espada e lança, e ainda assim de forma miraculosa. Hipótese 4. Quem Davi já era quando ainda adolescente. Deus disse: encontrei um homem segundo o meu coração. Isso não deve ser mistificado, pois o significado é claro: um homem, e não o homem, mas um homem que agradava a Deus já naquela época. Após Saul ser rejeitado por Deus, passou a ser atormentado por um espírito mau, um demônio, e foi aconselhado a escutar alguém ouvindo harpa. Assim ele encontrou Davi, um jovem de quem lhe foi dito que tocava a harpa, que era forte em palavras, e Deus era com ele. Mesmo que alguém venha pensar que houvesse qualquer intenção de aproximar Davi do rei, a verdade é que quando este tocava a sua harpa, o demônio se afastava do rei. Mas era completamente desconsiderado pela família, mesmo cuidando das ovelhas do pai. O irmão até o chamava, entre aspas, de pastor de poucas ovelhas. Ao mesmo tempo que Davi não almejava coisas grandes demais para si, gostava de cuidar das ovelhas e adorar ao Senhor, crescia nele o ímpeto de, da mesma forma que os irmãos, também participar do exército. Entretanto, poderia ser ele assim e ainda não ser com ele o Senhor, não ser o escolhido, pois só poderia haver um. Sabemos que ele foi ungido e o Espírito Santo se apoderou dele. Naquela época era essa unção que expulsava demônios. Davi não era perfeito, mas agradava a Deus e faria o que Deus mandasse ele fazer. O que não significa que ele estivesse completamente pronto para ser tudo aquilo que Deus queria que ele fosse.
Na produção de embalagens plásticas são usados diversos tipos de polímeros e aditivos. Quando caem no chão, parecem todos bolinhas de isopor. Embora pequenos, eles dificultam a passagem de uma paleteira por cima deles. Um dos aditivos utilizados na fabricação de alguns tipos de embalagens plásticas se chama deslizante, pois essa é a função dele. Porém, se você pegá-los direto da embalagem e colocar no chão, o efeito vai ser o mesmo que os demais. A paleteira não vai deslizar por cima das bolinhas de deslizante porque ele não está pronto, ele é preparado no processo para se tornar aquilo para o que foi fabricado. Sim, estou dizendo que Davi não estava pronto e nem nós estamos prontos para sermos tudo o que Deus deseja que venhamos a ser. E a vida não acaba aqui. Deus prepara os que lhe agradam para coisas que não serão nesta vida, mas além. E aonde chegaremos não por haver agradado a Deus, mas por meio de Jesus. Alguns dirão que acreditam que não lembraremos do que aqui passamos quando estivermos na eternidade. Porém, quantas coisas te prepararam para o momento que está vivendo agora e você simplesmente não lembra? Então, não faz diferença lembrar ou não, mas estar sendo preparado. Quando disseram para Saul que Deus era com Davi, estavam dizendo que ele era bem-sucedido, o que nem sempre é uma verdade, cada caso é um caso. Precisamos tanto de vitórias quanto de derrotas para amadurecermos. Mas por que Deus escolheu Davi? Por que Deus o ungiu rei de Israel? E se Deus é bom, por que mandou matar também os filhos dos amalequitas? As duas questões estão conectadas. Deus não é bom quando o que vemos que Ele fez nos parece bom, e não é mal quando o que vemos que Ele fez nos parece mal. O que nos diz o apóstolo Paulo em Romanos 9, verso 1. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descendem o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito, para todos sempre. Amém. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência, isto é, esses filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei, e Sara terá um filho, e não somente ela, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaque, nosso pai, e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais novo. Como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De jeito nenhum, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Tu, porém, me dirás: de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso de honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão,
os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os estrangeiros? Assim como também dizem Oséias, chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que se lhes disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, cabalmente e em breve. Como Isaías já disse, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Que diremos, pois, que os estrangeiros que não buscaram a justificação vieram alcançá-la, todavia, a que decorre da fé? E Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim, como que das obras, tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Irmãos, a boa vontade no meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Quanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Voltemos ao verso inicial. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Os amalequitas tiveram um tempo para se arrepender e não se arrependeram. O próprio povo de Israel hoje está afastado de Deus, salvo aqueles que se voltaram para Cristo. O mesmo Deus que é Deus para ter misericórdia, é Deus para mandar matar, é Deus para acabar com a vida. É o único que pode fazer perecer a alma no inferno, pois sem Cristo ninguém será salvo. Não porque Deus seja mau, mas porque Deus é bom e nos deu o Filho dele, por amor, para que todos sejam salvos por meio dele. Deus falou com Davi, em 1 Crônicas 17, ele falou de uma aliança que faria com ele e com a sua descendência. Ele entendeu que Deus estava falando de um templo físico, construído por mãos humanas, mas não. Deus disse: há de ser que quando teus dias se cumprirem e tiveres de ir para junto de teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que será dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino. Este me edificará uma casa, e eu estabelecerei o seu trono para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. A minha misericórdia não se apartará dele, como a retirei daquele que foi antes de ti. Mas o confirmarei na minha casa e o meu reino para sempre, e o seu trono será estabelecido para sempre. Nem do templo criado por Salomão. Deus chamou Jesus de filho, e lhe deu um reino eterno, só a ele, que não pode ser dito de Salomão nem de qualquer outro descendente de Davi a não ser Jesus. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. E segundo o propósito e a vontade dele, escolheu Davi e fez dele rei de Israel. Você está preparado para se voltar para Deus e a sua vontade? Está preparado para se voltar a Cristo e ser salvo por ele? Receba a Cristo como seu Senhor enquanto é tempo. Amém. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do Filho unigênito de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas porque feitas em Deus.